porque o conselho mais antigo do mundo, aquele clássico de, sabe, simplesmente encarar o medo de frente e ir com tudo, é neurologicamente falando a pior coisa que a gente pode fazer. Olha, é uma premissa fascinante pra gente começar hoje, porque a cultura pop meio que vendeu pra gente essa ideia de que a coragem é tipo um interruptor, né? É. Um botão que a gente liga na base da força de vontade. Exatamente, como se fosse automático. Pois é. Quando, na verdade, a resposta ao medo é um processo biológico super rigoroso e, na maioria das vezes, implacável. Com certeza. E a missão da nossa imersão de hoje é justamente decodificar um material incrível que vira essa ideia de heroísmo instantâneo de ponta cabeça. Totalmente de ponta cabeça. Prática com a neurociência. É um acesso direto aos métodos da doutora Luana. E especificamente focados numa sessão onde ela guia uma paciente, a Laura. Isso, a Laura. E o objetivo central ali é entender a mecânica do pânico, né, para conseguir desconstruir e dominar esses medos que paralisam a pessoa. E o valor dessas fontes está justamente em tirar aquele peso moral do medo, sabe? Aquela culpa de sentir medo? Exato. A intenção aqui não é só catalogar o comportamento de quem entra em pânico por fora, mas dissecar mesmo os mecanismos celulares, as rotas neurais que provocam essas reações extremas. Faz todo sentido. Porque quando a gente muda a lente de falha de caráter para resposta biológica previsível, a gente cria um atalho mental muito poderoso para quem quer aplicar isso na vida real. Entre o que a gente acha que funciona e o que o cérebro realmente aceita, né? A história do paraquedas. Essa mesma. A doutora Luana conta que, para ajudar a superar um medo absurdo de altura que ela tinha, uma amiga sugeriu algo que parecia a solução perfeita na cabeça dela. Simplesmente pular de paraquedas. Exato. Pular de paraquedas. A famosa e quase sempre desastrosa terapia de choque. Terapia de choque total. A lógica da amiga era tipo, bom, se você sobreviver ao extremo absoluto do medo, aquela fobia de olhar pela janela de um prédio não vai ser mais nada. Uma lógica que faz sentido na superfície, mas na prática... Na prática, foi puro terror. Para a doutora Luana, só de ouvir a palavra paraquedas, ela já travava. E lendo essa parte, a imagem que me veio na cabeça foi, sei lá, um computador tentando rodar um software pesado demais. Uma ótima analogia, aliás. Né? É como se o medo fosse um aplicativo sugando 100% do processador, a bateria drenada em segundos, a memória RAM não aguenta, a ventoinha começa a gritar e do nada, a tela congela, o mouse para de responder e dá um branco total. Essa sensação de congelamento, de não conseguir formular um único pensamento lógico, isso é o que acontece neurologicamente. Essa sua analogia do computador funciona maravilhosamente bem para a gente visualizar o esgotamento dos recursos. Mas a grande diferença biológica é que nosso cérebro não tem um botão de reiniciar, sabe? Não dá para só desligar e ligar de novo. Quem dera. O que os estudos anexados nesse material mostram é que o cérebro opera com uma economia de energia muito rigorosa. E o que aconteceu ali com a doutora Luana foi uma alocação forçada de recursos. Como assim? Forçada? Em termos evolutivos, rola uma batalha constante entre duas partes. O córtex pré-frontal, que é a nossa central de pensamento lógico, de planejamento. E a amígdala? Que é tipo o alarme de incêndio, certo? Exatamente. A amígdala é o alarme. E a biologia favorece a amígdala de um jeito bem desleal. Desleal. Quer dizer que o nosso sistema já vem programado de fábrica para ser pessimista. Totalmente pessimista. Pensa nos nossos ancestrais. Se eles confundissem um galho no chão com uma cobra, o resultado era só um susto. O coração acelera, mas ninguém morre. Isso. Mas se eles confundissem uma cobra com um galho... Aí era a morte certa. Exato. Então o sistema foi desenhado para disparar o alarme na menor suspeita de perigo. Quando a amiga sugere o salto de paraquedas, a amígdala da doutora Luana interpreta isso como uma ameaça de morte imediata. Nossa. E aí o que ela faz? Ela não pede licença. Ela toma o controle da máquina inteira e inunda a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. E é essa inundação que causa aquele travamento do nosso computador interno? O que é fascinante aqui é que a amígdala essencialmente abre um aplicativo de sobrevivência de prioridade máxima. E isso força o cérebro a minimizar todas as outras tarefas de fundo. Desliga o raciocínio. Isso. A comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal sofre uma inibição aguda.
É o que a literatura chama de sequestro límbico. Sequestro límbico, o nome já diz tudo. É muito literal quando as pessoas falam que estavam com tanto medo que não conseguiam lembrar do próprio nome ou pensar numa saída super óbvia. Elas não estão exagerando, sabe? Não é drama. Não é. O pensamento complexo foi fisicamente desativado para poupar energia para lutar ou fugir. Nossa, isso derruba completamente o mito do choque de realidade, né? Completamente. Se a ideia é aprender a lidar com fogo, jogar a pessoa direto na fogueira não ensina absolutamente nada. Só garante um colapso do sistema e muito provavelmente um trauma enorme. Exato. Para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade positiva não acontece no meio de um sequestro límbico extremo. O cérebro está ocupado demais tentando não morrer. Justamente. Ele não assimila estratégias novas no pânico, ele só grava a memória daquele terror de um jeito ainda mais profundo. Mas espera aí. Se a biologia é implacável desse jeito, se a nossa resposta evolutiva é disparar esse alarme preventivamente, como é que a gente sai da estaca zero? Ah, essa é a grande questão. Como é que alguém, na vida real, calibra o primeiro passo sem acionar esse botão de sobrevivência sem querer? É aqui que as notas clínicas trazem aquela ferramenta que é o coração da sessão, né? A escada de abordagem. Sim, a escada de abordagem. Ela é a resposta clínica perfeita para o sequestro límbico. Na verdade, é um mecanismo de exposição gradual, uma hierarquia assim milimetricamente ajustada. E como ela funciona na prática? Bom, como a gente não pode pular direto para o cenário aterrorizante sem travar o córtex pré-frontal, a gente cria uma lista de cenários envolvendo aquele medo e classifica tudo do menos desconfortável até o terror máximo. E tem aquele exemplo fantástico nas fontes sobre fobia social, focando no medo de ir a festas. Assim, esse exemplo é ótimo. Na base dessa escada, tipo um nível 40 numa escala até 100, seria aceitar o convite para uma reunião pequena, na casa de um amigo íntimo, só com gente conhecida. Um ambiente controlado. Exato. Já na outra ponta, no topo absoluto, o nível 100 seria, sei lá, entrar sozinho num salão imenso para um jantar de gala com o presidente da República. E centenas de desconhecidos em volta. E o espectro precisa ser exagerado assim mesmo, sabe? Para que a pessoa consiga mapear a diferença física nas próprias reações. A escada mostra essa transição da ansiedade que dá para tolerar até o pânico debilitante. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque lendo as falas da doutora Luana, a gente percebe que a genialidade não é só fazer uma lista no Excel e pronto. Com certeza não. A regra inegociável do método é proibir a paciente de tentar o nível 100 sem antes dominar os degraus de baixo. É como fracionar o estímulo do medo numa dose que o córtex pré-frontal dê conta de metabolizar. E a mecânica por trás disso é a habituação sináptica. A habituação sináptica. Explica melhor para quem está ouvindo. É o seguinte, quando a pessoa encara o nível 40, a amígdala ainda vai disparar, ainda tem ansiedade ali. Mas como a ameaça é moderada, o córtex pré-frontal não desliga, ele continua online. Ele consegue avaliar a situação de boa. Isso, ele observa tudo e constata. Tipo, olha, o coração tá batendo rápido, a mão tá suando, mas a gente não foi devorado por nenhum leão. Sobrevivemos. Sobrevivemos. E essa repetição manda sinais inibitórios de volta para a amígdala. O cérebro vai reescrevendo o perigo associado àquele evento social. É a neuroplasticidade enfraquecendo as rotas do pânico. Tá, conceitualmente a escada faz sentido. Mas me colocando no lugar da paciente agora, da Laura, parada lá com a lista na mão, como é que se sobe um degrau de fato? É a parte prática. Porque uma coisa é ter a ideia abstrata no papel. Outra coisa é a ação que vai gerar essa habituação toda. Pois é, e as anotações da doutora Luana trazem 3 critérios que não podem faltar para colocar qualquer ação na escada. O passo não pode ser uma coisa vaga, tipo, vou ser mais sociável a partir de hoje. Tem que ser prático. Precisa ser factível, mensurável e repetível. Factível, mensurável e repetível? Você precisa saber a hora exata que a ação começa e que ela termina,
para poder medir se deu certo. E esse terceiro ponto, a repetibilidade, é o grande motor para reescrever os caminhos neurais. Nas fontes, eles chamam isso de looping. Executar a mesma microação várias e várias vezes, né? E o material tem um caso onde a fobia da paciente era o terror de fazer ligações telefônicas. Clássico caso de ansiedade moderna. Né? Mas a tarefa que a doutora passou não foi, liga para 10 pessoas diferentes. Ela mandou ligar especificamente para um corretor de imóveis, o Bob. O famoso Bob. O exercício era ligar para o Bob na segunda-feira e perguntar sobre um apartamento, ligar na terça e perguntar sobre outro, e repetir isso exaustivamente. Até ficar chato. Até o cérebro internalizar de forma visceral que ouvir a voz de um corretor não vai causar morte súbita. Exatamente isso. Essa exposição contínua a um estímulo moderado acelera a redução das sinapses do medo. A conexão entre o telefone, que é o gatilho, e o ataque de pânico vai ficando mais e mais fraca. Mas olha, lendo isso, o meu lado analítico apitou igualzinho ao da Laura na transcrição. E eu tenho uma objeção clara aqui. Manda. Primeiro, ligar todo dia para o mesmo corretor não vai irritar profundamente o coitado Bob? E segundo, do ponto de vista de utilidade para a vida, não seria melhor ligar para velhos amigos que a gente não fala há anos? É uma objeção muito comum. Por que ligar para um amigo antigo também dá um baita frio na barriga, a pessoa transpira só de pensar? Mas pelo menos no final rola uma reconexão real, né? Por que atormentar o Bob? A Laura questionou exatamente isso, e a resposta da doutora Luana é uma aula magna de neurobiologia. Por que ligar para um amigo antigo parece super produtivo, mas é um desastre terapêutico para esse momento da escada? Por quê? Porque quebra o princípio do isolamento de variáveis. Isolamento de variáveis? Como se a gente estivesse montando um experimento de química num laboratório? Sem tirar nem pôr. Pensa bem, se você tem várias variáveis misturadas no experimento, você nunca sabe qual delas causou a explosão. Faz sentido. No cérebro da Laura, ligar para um amigo do passado não aciona só o medo de usar o telefone, aciona a culpa por ter sumido, aciona memórias difíceis, o medo de ser julgada por como está a carreira dela. Nossa, é muita bagagem. É uma avalanche de emoções, e o objetivo da escada não é resolver o passivo social da vida da pessoa de uma vez, é dissecar o medo original. A ação de ligar. Puramente ação biomecânica. Pegar o celular, discar, aguentar aquela adrenalina inicial enquanto chama, falar uma frase curta e desligar. Ou seja, tira todo o ruído de fundo emocional e deixa só o gatilho cru. Isso. E se a gente conectar isso com um panorama maior, tem uma história nas fontes que, para mim, foi o pulo do gato. Sobre uma outra paciente que também tinha pânico de telefone. Ah, sim. Esse caso paralelo ilustra a perfeição dessa técnica de isolar variáveis. Essa paciente decidiu que o alvo do looping dela iam ser pizzarias. Mas não para pedir pizza e comer todo dia. Não, até porque pedir pizza todo dia ia destruir o orçamento e a saúde dela, né? Com certeza. A ação isolada dela era ligar para 5 pizzarias diferentes na semana e fazer uma pergunta só, bem objetiva. Que era perguntar se eles tinham pizza de jalapeño. Pizza de jalapeño, só isso. Só isso. Se o atendente falasse sim, temos, ela ia responder: ah, legal, vou dar uma pensada e ligo de volta. Muito obrigada. E se a resposta fosse não, a gente não faz de jalapeño, ela ia responder rigorosamente a mesma coisa. É genial, porque o risco de passar vergonha ali é quase zero. Devia ser um nível 15 ou 20 no máximo na escada de medo dela. E cumpria todos os requisitos. Era factível, dava para medir e era absurdamente repetível. Sem a carga emocional social, o córtex pré-frontal da paciente focou apenas em processar a ansiedade do toque do telefone e registrou, várias vezes, que a ação era inofensiva. Olha, esse modelo é tão elegante que eu acho que a gente devia batizar ele aqui na nossa imersão como o princípio da pizza de jalapeño. Eu apoio. Porque se o objetivo é testar e recalibrar o sistema de alarme do cérebro, a regra de ouro é nunca colocar a bagagem emocional pesada na mesma esteira do teste. É um princípio perfeito para manter o experimento limpo e o córtex no comando. Mas, bom, a teoria da pizza de jalapeño é linda, só que, além das anotações do encontro clínico entre a doutora Luana e a Laura, fica muito claro que na vida real a ansiedade transborda de um jeito totalmente irracional. Sim, a teoria encontra a imprevisibilidade da mente. Exato.
porque mesmo num ambiente seguro, com as variáveis super controladas, a energia da sala muda do nada só pela presença de um objeto. As notas descrevem uma cena onde a doutora Luana tira o próprio celular do bolso e coloca em cima da mesa. Bem no meio das duas. Isso, um gesto super banal. Mas conforme os minutos vão passando, a Laura admite que o cérebro dela não consegue focar em mais nada. O aparelho puxa o olhar dela que nem um ímã. A ansiedade subindo. Muito rápido. Na cabeça dela, aquela parte do cérebro que adora criar cenários de desastre já estava operando a 1000 por hora. Ela tinha certeza que a doutora ia obrigar ela a fazer uma ligação ali mesmo, com as câmeras da clínica gravando tudo. E a intervenção da doutora Luana ali é cirúrgica. Ela aponta para o celular na mesa e fala para Laura: esse telefone é o seu leão. O leão na sala. Ao botar o aparelho ali, ela invocou a ansiedade antecipatória da Laura de propósito. E a ansiedade antecipatória é muito curiosa, porque ela altera a agitação do cérebro antes de qualquer ameaça real acontecer. Se não tivesse um telefone físico na mesa, a Laura ia ver aquela sessão só como um debate filosófico agradável sobre fobias. Mas o leão invisível transformou a teoria num risco físico ali na hora. O predador estava respirando na mesma sala que elas. Isso levanta uma questão importante sobre a matemática do medo, sobre como o cérebro calcula o grau da ameaça. A escada não é uma tabela de preços fixa, sabe? Como assim, fixa? O mesmo ato não tem sempre o mesmo valor. A escada é super dinâmica, calibrada não só pela ação biomecânica, mas pelo ambiente e pelo contexto social em volta. Fazer uma ligação não tem um grau intrínseco de terror. Depende. E as anotações mostram exatamente elas mapeando isso, né? A Laura começa a explicar como os fatores externos multiplicam o medo. Sim, elas modulam o cenário desse leão. A Laura diz que fazer uma ligação sozinha, trancada no quarto, onde ninguém vai ouvir nada, ativaria a amígdala num nível 30. Nível 30. Mas se a família estiver em casa, tipo, assistindo TV na sala, mesmo sem prestarem atenção nela, a complexidade social já sobe e joga o medo para um nível 40 ou 50. E a realidade ali na clínica era infinitamente mais densa. Fazer a ligação na frente de uma profissional, sabendo que tinha câmeras gravando cada tremor na voz dela e que os colegas de trabalho iam assistir. A Laura quantifica isso como um nível 80 quase insuportável. Quase um sequestro límbico total. E a percepção de ameaça escala tão rápido que a doutora até brinca que o nível 100 seria a Laura tentando ligar enquanto é levada numa ambulância. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente amarra a escada, o isolamento de variáveis e o peso do contexto. O que você concluiu lendo isso? Para mim, a grande epifania da sessão é perceber que a Laura vivia evitando telefones porque o cérebro dela simulava sempre o contexto catastrófico. Ela não fugia de fazer uma ligação, ela fugia de fazer uma ligação nível 80. Perfeito. O que leva ao desfecho prático delas. Elas decidem recuar. Elas não encaram o leão na sala com as câmeras rodando. O degrau escolhido como factível para a semana da Laura foi fazer a ligação estritamente sozinha e de portas trancadas. Exatamente. Elas escolhem o nível 30 de propósito. É a aplicação impecável do método. O cenário trancado no quarto atende aos critérios de ser factível, permitir o looping, honra o princípio da pizza de jalapeño, isolando a plateia. E garante que a amígdala não provoque o travamento. O córtex pré-frontal da Laura vai continuar operando, pronto para registrar que ela sobreviveu àquele medo fracionado. Sem dúvida. Olha, chegando ao fim da nossa análise de hoje, o valor real de tudo isso vai muito além do consultório psiquiátrico, né? É quase um manual de instruções para o hardware humano. Total. Entender que o cérebro em pânico desliga as pontes sinápticas importantes e não aprende nada sobre choque é a base para lidar com qualquer ansiedade do dia a dia. A gente tem que respeitar a biologia na hora de desconstruir o terror. O conhecimento central aqui é que a neuroplasticidade precisa de um ritmo estratégico. As tarefas têm que ser cirurgicamente pequenas.
Esse avanço silencioso de microexposições repetidas várias vezes reescreve a fiação do cérebro de um jeito muito mais permanente do que tentar chutar a porta do perigo de uma vez só. E isso traz a gente de volta àquela necessidade urgente de isolar o gatilho, sabe? De tirar o peso do mundo dos ombros de uma ação que já assusta por si só. Então eu queria deixar uma provocação para quem está nos ouvindo hoje. Manda. Quando você pensar naquilo que você vive adiando, naquele medo paralisante que consome o seu raciocínio, qual seria a sua versão pessoal da pizza de jalapeño? Boa pergunta. Qual é aquela ação pequenininha, sem bagagem emocional pesada, sem expectativa social, aquele cenáriozinho modesto de nível 30 que está sendo deixado de lado? E que, olha, poderia tranquilamente ser repetida 5 vezes na semana só para provar para sua amígdala que a lógica continua no comando. Dá muito o que pensar. Demais. Queria agradecer imensamente o tempo e a atenção de quem mergulhou com a gente nessas anotações hoje. Que isso impulsione novas perspectivas sobre a mecânica da nossa própria mente. Até a nossa próxima imersão.